A gente recebe agora Rodrigo Medina, especialista em comércio exterior, professor da Unifesp, Universidade do Estado de São Paulo. Rodrigo, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde. Na verdade, é a Universidade Federal de São Paulo e a especialidade é em Relações Internacionais. Muito boa tarde. Olha aí, Espero então poder vamos... contribuir com essas importantes reflexões sobre problemas candentes da realidade brasileira e internacional. Perfeito, Rodrigo, seja bem-vindo. Olha, produção, vamos ajustar aqui. Especialista em relações internacionais, Rodrigo Medina, e a Unifesp. Unifesp, aí foi vacilo meu mesmo, né? Eu falei Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, pronto. Agora Exato. a gente com o devido crédito. Rodrigo, eu agradeço demais pela sua participação, pela sua presença aqui no SBT News. Deixa eu te perguntar, o que é essa lei da reciprocidade? Isso é algo recente, algo que já estava aqui na nossa legislação há algum tempo, e qual a efetividade, qual o objetivo da lei da reciprocidade? É simplesmente devolver em tese uma punição ou tem algo de mais efetivo no sentido de se obter um espaço na mesa de negociação? Bom, nós estamos falando aqui da Lei 15.122, de 11 de abril de 2025, né? Portanto, aprovada em abril. É preciso informar, ela é de autoria do Senado Federal, ali teve aprovação unânime e foi regulamentada por decreto da Presidência da República no mês de julho. Portanto, apesar de ter uma redação anterior, ela é uma das primeiras medidas adotadas como resposta brasileira às tarifas promulgadas, por sua vez, anunciadas, né, pelo governo Donald Trump, que entraram em vigor recentemente, né? Mas não se pode conceber esse instrumento como pura e simplesmente um ato de retaliação. Trata-se de uma ação, como bem dito pelo vice-presidente da República e ministro Geraldo Alckmin, parte de uma ação estratégica que não escapa da tarefa premente de reafirmar a soberania do Estado brasileiro, das suas instituições, né, políticas, o princípio da separação dos poderes, mas, sobretudo, a lei versa sobre decisões comerciais e ambientais, com o escopo de preservar interesses econômicos nacionais diante de práticas consideradas, de alguma forma, desleais ou abusivas. Não é? E é disso que se trata, efetivamente, o tarifaço. Não é? Mas não é apenas nos termos da lei que nós devemos analisá-la. Como eu afirmei, uma estratégia de soberania política, né, na fala do nosso vice-presidente da República, reafirma a independência das instituições do Estado brasileiro frente a interesses estrangeiros, sobretudo porque, quando as tarifas foram anunciadas contra a economia brasileira, a justificativa dada pelo governo Donald Trump é de que haveria uma suposta caça às bruxas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Tornado inelegível, ele que é réu em uma ação penal que será julgada nos próximos dias e cumpre prisão domiciliar, com claras possibilidades de ser condenado a cumprir pena de prisão. Portanto, se trata de uma tentativa de ingerência política sobre instituições da arena política interna, da institucionalidade do Estado brasileiro, que não devem ser servis a interesses estrangeiros. Não é? Vamos lembrar também que em julho o governo Trump abriu uma investigação comercial contra o Brasil, tratando de temas bastante dispersos, não é? Um mosaico muito confuso de alegações que vão desde o PIX até o desmatamento, provocando do governo brasileiro e as suas instituições uma resposta à investigação comercial que teve que demonstrar que as acusações norte-americanas não só eram improcedentes, mas que o Brasil tem agido na seara econômico-comercial, em termos concorrenciais, em plena conformidade com as práticas definidas pela Organização Mundial do Comércio, por exemplo, da qual o Brasil é signatário. Rodrigo, para lançar a mão desse normativo, o pontapé inicial é do presidente da República. Então, a gente tem uma lei recente, parece que criada sob medida para a situação que envolve a relação Brasil e Estados Unidos, mas, claro, também para outras situações semelhantes que podem vir no futuro. É uma lei que fica,
Mas o que me chama a atenção é o fato de que o start aqui ele vem do presidente da República. Eu queria que você explicasse para a gente se há um contexto político, né, na composição, na escrita, no texto dessa lei, que possa colocar, ou que tenha colocado nas mãos do presidente da República a deflagração desse instrumento, e como que isso acontece na prática. Porque a notícia é, o presidente Lula autorizou, então como que isso funciona na prática? Muito bem, o anúncio ele é datado de ontem, né? Quinta-feira, dia 28 de agosto. E diz respeito ao início de uma análise sobre as possibilidades de aplicação da lei da reciprocidade contra os Estados Unidos. O pedido ele é feito especificamente pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil, né, o Itamaraty, a Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX, que terá 30 dias de prazo, não se sabe, não ficou muito bem especificado se são 30 dias corridos ou úteis, né? Mas para verificar se as tarifas americanas se enquadram como algo passível de sanções, né? Porque aí sim, sendo verificado que se trata disso, as medidas podem ser tomadas mais concretamente. Hoje, em específico, sexta-feira, o governo norte-americano vai ser notificado, se já não foi, pelo Itamaraty, sobre o início da análise, portanto, é um processo de análise que é iniciado nesse momento, acerca das possibilidades de aplicação da lei de reciprocidade, que, voltando, não é? Diz respeito a decisões unilaterais de outros países que afetam negativamente a competitividade brasileira no comércio exterior, e nós já estamos amargando esses dessabores, né? De novo, sobre como funciona. Em caso de parecer positivo, aí sim a Câmara de Comércio Exterior instaura um grupo de trabalho para analisar, por sua vez, quais contramedidas serão adotadas. E elas podem versar, por exemplo, e é muito provavelmente deem conta de temas de comércio de bens e serviços, não é? E, sobretudo, questões de propriedade intelectual, diz respeito à possibilidade de quebra de patentes para produtos medicinais e agrícolas, chegando até mesmo à imposição de tarifas e mesmo a dispensa de cumprir termos de acordos comerciais. Essa é a gama de possibilidades que decorrem de um eventual parecer positivo quanto à aplicação de sanções. Importante frisar que algumas dessas alternativas já têm sido discutidas por especialistas, é o que informam fontes do governo, né? Como a suspensão de direitos de propriedade intelectual, que eu afirmei aqui, atingindo quebra de patentes, de medicamentos e defensivos agrícolas. Muito provável contramedidas que eu faço questão de dizer, né? Não são retaliações, são contramedidas, né? Afetem ambos os setores. Importante também frisar que os Estados Unidos eles participam do processo, né? Podendo se manifestar em termos formais durante o procedimento brasileiro, não é? Além de estarem abertos os canais diplomáticos convencionais que não têm sido usados pela diplomacia norte-americana. Esse é o consenso entre diplomatas no Itamaraty, entre especialistas propriamente de relações internacionais, não é? É de que esse expediente explicita um caminho de diálogo que tem sido evitado pelos norte-americanos para tratar sobre o tema. Vamos lembrar que os anúncios sobre tarifaço têm sido feitos não por métodos muito convencionais, mas por postagens de redes sociais, né? A rede True Social, né? Bastante utilizada pelo governo Trump para o anúncio de gravatas, as quais ele costuma, inclusive, em seguida recuar. Tanto é que o acrônimo TACO, né? Trump Always Chicken Out, tem sido usado para caracterizar, né, esses passos em falso, muito digamos, mal preparados pela política externa norte-americana, porque padecem essas medidas de cálculo de risco político e uma perspectiva de curto, médio e longo prazo, o que certamente faz o Henry Kissinger revirar no túmulo, né, quando toma contato com esse tipo de ação. Que, por exemplo, só para falar pouco, tá, tem reaproximado Índia e China, né, aproximações que a política externa norte-americana tem tentado malograr já há um bom tempo. E agora, com a missão que retorna do México, com o compromisso de visitar o Canadá, não é?
coloca sobre perspectiva no tempo muito curto aí, de um alinhamento entre países com o Brasil que compõem o NAFTA, ou seja, historicamente ladeados pela política externa norte-americana e agora atraídos para outra esfera de influência. Por isso eu dizer desta incapacidade de cálculo político que, para nós, é bastante flagrante. Qual a efetividade, quando a gente fala do ponto de vista estratégico, lançar a mão dessa lei é interessante para uma nação, para um país? A gente chegou a um extremo em que esse daí é um recurso realmente necessário, principalmente quando a gente fala de uma relação com um presidente que é conhecido pela sua impulsividade? Exato. Não só a impulsividade, mas também em razão dessa impetuosidade, acabar tendo que, por imposição da própria realidade, recuar de muitas das medidas que acaba deflagrando. Sobre o próprio tarifaço, né, que ao entrar em vigor no último dia 6 de agosto, com uma série de impostos adicionais sobre produtos brasileiros vendidos no mercado norte-americano, não entrou sem que antes uma longa lista de exceções, de algo em torno de 700 itens, né, que incluem suco de laranja, petróleo, peças de aeronaves, madeira e aço, né, estivessem fora dessas tratativas. Mas houve setores severamente atingidos na economia brasileira, com produtores de café, um dos principais itens da nossa pauta de exportação para os Estados Unidos, não é? Obrigando do Brasil, no último dia 13, o anúncio de um programa do governo federal, né, de pacotes de medidas para socorrer os setores mais afetados pelo tarifaço, incluindo prorrogação de prazos para pagamento de impostos, linhas de crédito, programas de compras públicas de alimentos. Né? Bom, o que se espera, em primeiro lugar, como efetivamente um resultado, demarcar a posição de insubmissão da política externa e do Estado brasileiro, né? A autonomia das suas instituições, como a nossa Suprema Corte, o nosso poder legislativo, né? O nosso executivo, porque, conforme anunciado, né? E muito sob influência da atuação do deputado Eduardo Bolsonaro e seus acólitos, né, desde Washington, né, afronta a própria soberania do Estado brasileiro, né, de fustigar animosidades, como se, numa canetada, o presidente da República, anuindo as pressões externas, né, pusesse termo a um processo em que o ex-presidente Jair Bolsonaro responde como réu. Né. O argumento de uma necessária anistia ampla, geral e restrita já cai por terra frente às evidências publicadas pela Polícia Federal em mensagens de WhatsApp, em que o próprio deputado fala do imperativo de livrar o pai e não os presos do 8 de janeiro, né, de suas sentenças. Não é? Então, esses são os elementos que estão colocados à mesa. Em primeiro lugar, em termos de efetividade, reafirmar a autonomia, né, e a soberania do Estado brasileiro, né, e que as questões sejam tratadas pelos canais convencionais da diplomacia internacional. E a diplomacia brasileira, bastante pragmática, sempre foi muito ciosa desses princípios, né, da direita militar, não é? De segurança nacional, até governos de frente progressista. Essa tem sido a tradição do nosso Itamaraty, do nosso corpo diplomático. Rodrigo Medina, especialista em relações internacionais e professor da Unifesp. Agradeço demais, Rodrigo, pela sua participação aqui. Um excelente fim de tarde de sexta-feira para você, um ótimo final de semana. Até a próxima. Para todos nós. Muito obrigado pelo convite. Espero poder contribuir de novo com essas importantes reflexões. Será bem-vindo. Muito obrigado mais uma vez. 5h10.